Aliasing é uma funcionalidade da linguagem Python que permite dar mais de um nome a um determinado dado. Isso significa que podemos ter mais de uma referência para uma mesma entidade. O propósito do aliasing é melhorar o desempenho de aplicações, evitando cópia de dados que, em alguns casos, poderia ser muito custoso. Quando declaramos uma variável, estamos associando um nome a um dado, que pode ser, por exemplo, uma string, como o nome de um carro, por exemplo, Camaro. Quando fazemos a atribuição, a variável passa a apontar para o dado que lhe foi atribuído. Mas, se criarmos uma nova variável, atribuindo a ela uma variável já existente, não ocorre uma cópia do dado. Quando esse tipo de atribuição é feita, a nova variável recebe uma cópia da referência para o dado, e dessa forma ambas as variáveis passam a apontar para a mesma entidade. Para compreender melhor como isso funciona, vamos usar a função id, que retorna um inteiro que é a identificação do dado ou da estrutura de dados. Observe que o número id de var1 e var2 é o mesmo, o que significa que as duas variáveis apontam para o mesmo dado. Alguns tipos de dados em Python são imutáveis, isto é, uma vez criados eles não são alterados, são constantes. Exemplo de dados imutáveis são strings e tuplas. Outros tipos de dados podem ser alterados a qualquer momento, por isso são chamados de dados mutáveis. São exemplos de dados mutáveis as listas e as variáveis numéricas. A razão da existência de dados imutáveis é o fato de que os mesmos são processados mais rapidamente, portanto, eles são úteis para o desenvolvimento de aplicações que necessitam de melhor desempenho. Os dados mutáveis se fazem necessários para possibilitar que as aplicações desfrutem de máxima flexibilidade para a criação de diferentes tipos de algoritmos e possam ter liberdade para fazer manipulação de dados sem restrições. Vamos analisar um exemplo com listas. Criamos uma lista de números com 3 elementos. A variável lista agora é uma referência para uma lista de números com 3 elementos. Podemos usar esta referência para acessar cada elemento da lista individualmente. Vamos visualizar o terceiro elemento da lista. Assim como podemos ver o conteúdo de cada elemento de uma lista, também podemos alterar esse conteúdo por meio de uma nova atribuição, pois listas são mutáveis. Vamos atribuir o número 7 ao terceiro elemento da lista. Agora, o terceiro elemento da lista deixa de ser o número 3 e passa a ser o número 7. Podemos conferir isto mandando exibir a lista completa. Agora vamos demonstrar um exemplo de strings. Vamos criar uma string e atribuir a ela o nome cavalo. Cometemos um erro ao criar essa string, pois desejamos que a string possua o nome Camaro. Da mesma forma que podemos ver o conteúdo de elementos individualmente das listas, podemos pegar individualmente cada letra de uma string. Pegamos então a terceira letra, que incorretamente digitamos V ao invés de M. Vamos agora tentar trocar essa letra. Vamos atribuir a letra M ao terceiro elemento da string.
Quando fazemos isso, acontece um erro, pois strings são imutáveis. As strings podem ser criadas, acessadas e substituídas, mas jamais alteradas. Como já vimos, os recursos de alias e mutabilidade são extremamente necessários para que a linguagem de programação Python seja robusta e possua bom desempenho. No entanto, esses recursos podem causar um certo desconforto para iniciantes, pois geram um pouco de confusão e, consequentemente, alguns erros em programas. Vamos fazer um breve estudo dos erros mais comuns que ocorrem pela utilização incorreta dos recursos de alias e mutabilidade, para que possamos compreender como eles ocorrem e como podem ser evitados. Também vamos abordar alguns problemas decorrentes dessas funcionalidades e demonstrar a solução para os mesmos. Quando programamos com linguagens de baixo nível, como a linguagem C, nós controlamos explicitamente o programa para trabalhar com referências ou com cópias de dados. Quando trabalhamos com cópias, não afetamos o dado original. Na programação Python não existe uma sintaxe explícita para isso. Trabalhar com cópia ou referência depende do contexto, do tipo de dado que se está utilizando. Essa é uma das maiores fontes de problemas para quem ainda não está adaptado à linguagem. Vamos iniciar pelo estudo do problema de strings. Como já vimos, strings são constantes e não podem ser alteradas. Vamos ver o que acontece então quando modificamos uma string. Primeiro criamos uma string. Atribuímos a sua referência a outra variável e modificamos essa segunda string criada a partir da referência da primeira. Como a segunda variável tem a referência da primeira, o que se espera naturalmente é que a modificação desta altere também a primeira, mas não é isso que acontece. Quando testamos o identificador dessas strings com o comando id, percebemos que elas apontam para dados diferentes. Strings são imutáveis e não podem ser alteradas. Quando modificamos uma string, na verdade estamos criando uma string nova, um novo objeto de dados, com uma nova referência. O que deve ficar claro nessa lição é que, se criarmos uma função que trata strings, ela sempre irá trabalhar com cópia, e não adianta apenas passar uma referência. Vamos agora analisar o caso de dados mutáveis. Vamos tomar como exemplo uma lista. Criamos uma lista, lista 1, com 3 elementos numéricos para o nosso exemplo. Vamos criar uma segunda variável, lista 2, e atribuir a ela a referência da primeira lista. Agora, tanto lista 1 como lista 2 possuem referência para a mesma estrutura de dados. Vamos realizar uma mudança estrutural na lista a partir da segunda variável. Vamos deletar o segundo elemento da lista. Como podemos observar, tanto lista 1 como lista 2 ainda possuem referência para a mesma estrutura de dados. Uma lista que agora possui apenas 2 elementos. É importante perceber, a partir dessa lição, que se passarmos uma referência de um dado mutável para uma função, o dado original poderá ser drasticamente alterado. Pense no caso de, depois das alterações, tentarmos acessar o terceiro elemento de lista 1. Nesse vídeo, você aprendeu que o Python tem um recurso especial de criar alias de variáveis, que são cópias das referências da variável.
Python possui estruturas de dados mutáveis e também possui estruturas de dados imutáveis. Quando usamos um alias para fazer mudanças em estruturas de dados imutáveis, nós perdemos a referência para a variável original.